Oi, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula a gente vai começar a falar um pouco sobre algoritmos com seleção, tá? O que que significa isso, né? Assim, em breves palavras. Algoritmos que permitem que a gente use seleção, geralmente a gente chama de seleção condicional. Vão ser os primeiros algoritmos que a gente vai fazer que tem algum tipo de inteligência, ainda que muito rudimentar. Esses algoritmos que a gente vai começar a escrever a partir dessa aula, eles já começam a ter a capacidade de tomar decisões. Então a gente vai colocar o computador para fazer decisões, tomar decisões em tempo de execução, enquanto o programa está executando, né? E reagir de acordo com essas condições aí que a gente vai escrever nos nossos algoritmos. Isso já vai ficar mais claro no decorrer dessa aula. Vamos lá. Bom, para começar, vamos pensar sobre um problema, né? Então, o que a gente quer fazer? Imaginem o seguinte, imagine que o professor passasse o seguinte enunciado para vocês, ou imagine que vocês se deparassem com esse problema e quisessem resolver ele na forma de um programa, escrevendo um programa, né? O problema é, né, dados um par de valores x, y, que representam as coordenadas de um ponto em um plano. Imagine um plano cartesiano de duas dimensões, então os valores de x e y vão ser valores numéricos, que vão representar um ponto nesse plano. O que se pede é determinar a localização do ponto. Então, o que a gente tem que dizer é se o ponto está num quadrante, então lá nos quadrantes do plano cartesiano, sobre um eixo ou na origem. Então, tem várias possibilidades aí de saídas que o programa deve produzir, né? O programa tem que dizer aonde o ponto está, uma mensagem apropriada para dizer aonde o ponto está. Já é bem óbvio, lendo o enunciado, qual é a entrada. A entrada para esse programa são as coordenadas x, y, certo? Então, o usuário vai informar dois valores numéricos, que são as coordenadas x, y, e o programa vai informar como saída uma mensagem que vai dizer a localização do ponto. Durante a execução desse programa, o algoritmo que a gente vai ter que construir, ele precisa fazer uma série de testes para verificar os valores dessas coordenadas x, y para determinar o plano aonde o ponto se encontra, tá? Como é que funciona entrando um pouco mais detalhadamente nesse problema? Vocês devem lembrar lá das características de um plano cartesiano, ele tem lá os eixos, né, e os quadrantes, tá? Então, os quadrantes estão ali, quadrantes 1, 2, 3 e 4, e os eixos x e y desse plano cartesiano. Tem também a origem que está identificada ali. Como é que eu saberia dizer, a partir das coordenadas, ou a partir desses dois valores de x e y que são informados, aonde o ponto se encontra? Basicamente, né, se o x for positivo, ele vai estar do lado direito do lado direito aqui do plano cartesiano, então ou no quadrante 1 ou no 4. Se o x for negativo, vai estar para o lado esquerdo. Se o y for positivo, ele vai estar para cima, né, na parte de cima, nos quadrantes 2 e 1. E se o x for negativo, ele vai estar para baixo, certo? Nos quadrantes aqui 3 e 4. Se ambos forem zero, o ponto vai estar exatamente na origem. Se o x for zero, o ponto vai estar sobre o eixo do y, né? E se o y for zero, o ponto vai estar aqui sobre o eixo x. Então, essa é a ideia, né? Eu preciso determinar, com base nessas informações, as informações que eu tenho sobre o problema são essas, e eu preciso escrever um programa que resolve esse problema. Então, consegue emitir uma mensagem apropriada sobre o posicionamento do ponto. Como que eu faço isso? O algoritmo é mais ou menos esse, tá? Então, começa que eu preciso ler os valores de x e y, porque isso é a entrada do meu problema. Quase todo problema que a gente resolve começa assim. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber do usuário. O usuário tem que informar quais são os valores de x e y. Eu preciso determinar, avaliando aquelas condições ali, ou avaliando condições
lógicas que a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco, em qual quadrante o ponto vai se localizar. Ele pode estar em um quadrante, pode estar no eixo central, pode estar em qualquer um dos dois eixos, ou pode estar também na origem, né? E no final o programa precisa escrever as mensagens, né? A mensagem apropriada, é uma mensagem só que a gente vai escrever. O grosso do programa, o mais complicado de fazer, é o que está ali no meio, né? Determinar, usando condições, né? Algum tipo de condições lógicas que, que o programa vai avaliar para nós, a localização do ponto. Para fazer isso, a gente precisa de seleção condicional, certo? Então, a gente tem que aprender a usar essas seleções para conseguir resolver esse problema. Tem duas formas de representar seleções, né? Quer dizer, tem duas formas de representar algoritmos em geral, né? Que a gente aprendeu usando fluxogramas ou usando pseudocódigo. E dentro de cada uma delas, a gente representa seleções de uma forma diferente. Então, em fluxograma, a gente já viu um exemplo, né, mas agora entrando mais no detalhe de como fazer isso, né, a gente já viu um exemplo de como representar a condição. A condição é representada no fluxograma por esse losango que está destacado em verde no slide. Então, eu coloco em algum ponto do fluxograma um losango e desse losango saem duas setas. Uma seta a gente chama de verdadeiro e a outra seta a gente chama de falso. Portanto, a condição que vai ser avaliada ali dentro e as condições que a gente consegue avaliar em programação, em programas de computador, ela sempre tem essa característica, ela sempre tem um resultado que é verdadeiro ou falso. Não pode ser outra coisa, né? Não tenho como escrever um programa que avalie uma condição e dê N possibilidades ou N diferentes resultados como saída, usando esse tipo de estrutura que a gente vai usar aqui ao longo dessa disciplina. Então, a gente tem que sempre colocar uma pergunta para o programa cuja resposta tem que ser sim ou não, verdadeiro ou falso. Só tem essas duas opções, tá? Se for verdadeiro, ele vai executar um caminho, um fluxo de comandos. Se for falso, ele vai executar outro fluxo de comandos. Para pseudocódigo tem a mesma... A lógica é mais ou menos a mesma. A gente segue a mesma abordagem. Então, a gente tem um comando especial, no caso do pseudocódigo, a gente chama esse comando de C. Depois vocês vão ver lá que em linguagem de programação C, esse comando é if, né? E esse comando if aparece em diversas linguagens de programação. Boa parte das linguagens de programação tem esse tipo de seleção condicional. Esse comando está destacado ali, então basicamente eu vou escrever C uma condição, então a condição está ali entre parênteses, né? Depois a gente detalha como é que essas condições são escritas, mas basicamente se essa condição for avaliada como verdadeira, então eu executo um determinado conjunto de comandos. Se não, eu executo um outro determinado conjunto de comandos. O que isso significa? A mesma coisa do fluxograma. Tem um caminho para o verdadeiro, que são esses comandos que estão aqui, nesse primeiro conjunto de comandos que ficam logo depois do então. Então a gente lê assim, né? Se isso aqui for verdadeiro, então executa esses comandos. Se não, ou seja, se isso aqui for falso, executa esse segundo conjunto de comandos, tá? Então é assim que a gente costuma ler esse tipo de pseudocódigo aqui. Um pouco mais sobre seleção em fluxogramas, tá? Primeiro, somente o caminho, no caso de a condição ser avaliada para verdadeiro, somente o caminho verdadeiro é executado. E no caso de a condição ser avaliada para falso, somente o caminho falso é executado. Ou seja, isso aqui, por isso que o nome é seleção, né? Isso aqui vai selecionar um caminho ou outro. Ou seja, eu nunca vou executar, nunca vai haver um caso em que eu vou colocar ali uma condição e o computador vai ficar na dúvida. O computador não fica em dúvida, né? O computador sempre avalia a condição para verdadeiro ou para falso. Não tem como ele avaliar para verdadeiro e falso e executar as duas, ou não tem como ele avaliar como não sendo verdadeiro e nem falso e não executar nenhuma, por exemplo, né? Então, necessariamente, o computador vai executar uma das duas. Ou ele vai executar a verdadeira, ou ele vai executar a falsa. Não tem como executar as duas ao mesmo tempo, não tem como ele não executar nenhuma das duas. Então, sempre ou uma ou outra, tá? Essa é a lógica, a ideia geral desse tipo de comando de seleção aqui. Outro detalhe que pode acontecer em fluxogramas é que nem sempre eu preciso ter um caminho falso. Em geral, pelo menos um caminho verdadeiro eu vou ter, mas nem sempre eu vou precisar
ter algum comando no caminho falso. Essa é a lógica, né? Eu posso fazer uma condição, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Imaginem que eu quisesse fazer um programa que o usuário informa um número e de acordo com esse número eu faço algum tipo de cálculo. Então o usuário informa um número lá, por exemplo, 1000, e eu faço um cálculo. Se o número for muito grande, eu poderia querer colocar uma mensagem dizendo para o usuário assim, olha, se esse número for maior que 1000, informa o usuário que o resultado desse cálculo vai demorar. Então eu só quero colocar uma mensagem lá para dizer alguma coisa para o usuário, mas eu não quero colocar nenhuma mensagem caso o número seja menor do que 1000, por exemplo. Então se o número não é maior que 1000, não interessa muito, não vai demorar, eu não quero imprimir nenhuma mensagem. Então não tem nada que eu precise fazer caso aquela condição seja falsa. Eu só quero fazer alguma coisa caso a condição seja verdadeira. Isso é possível, isso acontece, às vezes tem várias situações em que a gente se depara com isso, né, que a gente quer fazer programas em que a gente só tem uma seleção ali para dizer se eu executo ou não um conjunto de comandos no caso verdadeiro. O caso falso não precisa nem existir no caso de programação. Aqui no fluxograma a gente sempre tem uma saída ali falso, né, para pular, digamos assim, a atividade. Nesse caso a seleção estaria executando esse comando ou não executando esse comando. Então ele pularia daqui da condição direto para cá para baixo e não executaria o comando que está ali no meio. Certo? Ainda representando seleção, né, seleção condicional, usando pseudocódigo, a gente pode representar essa mesma característica de ter ou não ter um senão, né? Ou seja, eu tenho ou não tenho um caso falso. Então, se vocês olharem bem aí, vocês vão ver que o caso verdadeiro sempre aparece. Então, sempre que eu tenho se condição, eu vou ter então em um comando. Então, eu sempre vou ter ali algo que vai ser executado no caso verdadeiro, mas nem sempre eu tenho alguma coisa executada no caso falso. Então, por exemplo, no caso na esquerda, aqui no algoritmo aqui na esquerda, eu tenho comandos aqui para executar no caso falso, ou seja, dentro do senão, e aqui do outro lado eu não tenho comando executando no caso falso. Então, eu não preciso necessariamente ter comandos que vão ser executados caso a condição seja avaliada como falso, certo? Bom, agora que a gente já sabe alguma coisa sobre seleção condicional, vamos voltar ao problema lá que a gente estava tentando resolver originalmente, que era o problema dos quadrantes. Então, o problema dado, ou uma versão simplificada do problema, poderia ser assim, né? A mesma coisa, dado um par de valores x e y, então eu recebo os mesmos valores de entrada. O que a gente tem que determinar aqui nesse caso, nessa versão do problema, é se o ponto informado está no primeiro quadrante. É isso que a gente quer saber. Então, basicamente, eu só tenho que dizer, está no primeiro quadrante ou não. É só isso, né? Vamos simplificando um pouco para a gente conseguir resolver esse problema mais rapidamente. Isso é uma técnica bastante normal de se utilizar, né? Se eu não sei resolver o problema global, a gente pode tentar resolver uma versão simplificada e depois evoluir em cima disso, né? Vamos fazer isso nessa aula para a gente ter uma primeira ideia de como resolver alguma coisa usando seleção condicional. Então, ao invés de ter vários testes para verificar todas as possibilidades de quadrantes, eu vou ter só um teste que vai dizer se está no primeiro quadrante ou não. Só isso. Como é que eu faço isso? Aqui no caso eu estou representando com um fluxograma. Poderia ser pseudocódigo, mas a gente está usando primeiro esse fluxograma aqui como exemplo. Então, imaginem o seguinte, como é que é esse meu algoritmo? A primeira coisa que eu faço é ler x e y. Isso aí a gente já sabe. Eu preciso que o usuário informe os valores de x e y antes de eu poder fazer qualquer coisa. Inclusive, eu preciso fazer isso antes de usar x e y em uma seleção condicional qualquer. Então, eu preciso necessariamente ler x e y bem no começo. Tá. O usuário informou os valores de x e y. Agora, o que eu faço com isso? Eu posso colocar uma condição testando os valores de x e y para determinar se o x e o y indicam que o ponto está no primeiro quadrante. Como é que é a condição para o ponto estar no primeiro quadrante? Basicamente é se o x é positivo e o y também é positivo. Se isso for verdadeiro, se os dois forem positivos ao mesmo tempo, ou seja, bem da forma como a gente escreve a expressão ali, né, x maior que 0 e y maior que 0, se isso acontecer essa condição lógica for avaliada para verdadeira, o que vai acontecer? O programa vai seguir pelo caminho de baixo aqui e vai imprimir. O ponto está no primeiro quadrante.
Beleza, que é o que a gente quer. E se não, certo? Se isso aqui não for verdade, se tudo isso não é verdade, o que eu faço? Eu venho para o caminho falso e imprimo. O ponto não está no primeiro quadrante. Aqui eu não consigo imprimir uma mensagem mais elaborada do que isso, né? Porque a única coisa que eu sei é que não é verdade que x é maior que zero e y é maior que zero ao mesmo tempo. Eu não sei se x é maior que zero e y é menor do que zero, eu não sei se y é igual a zero, eu não sei nada aqui desse lado, né? Aqui eu não consigo determinar ainda se está em outro quadrante, ou se está sobre a origem, ou se está sobre um eixo, né? Eu não consigo determinar nesse ponto aqui nenhuma dessas coisas. Mas eu consigo dizer que não está no primeiro quadrante com certeza, porque isso aqui avaliou para falso, certo? Então, se isso aqui avaliou para falso, significa que os dois ao mesmo tempo não são positivos. É isso que essa expressão lógica aqui representa. Tá? Vamos adiante, daqui a pouco a gente vai entender melhor um pouco como é que essas expressões lógicas são montadas. Bom, entrando no assunto, então, né? Como é que a gente faz para elaborar essas condições lógicas, essas condições que a gente usa nos algoritmos para permitir executar essa seleção de comandos, selecionar um caminho ou outro para seguir dentro de um algoritmo, tá? Primeiro, uma condição lógica é importante saber, eu falei isso mais resumidamente lá no começo, mas uma condição lógica tem essa característica que é relevante nesse contexto, que ela é sempre avaliada para verdadeiro ou falso. Então a gente está relativamente acostumado a usar expressões de outros tipos, né? A usar expressões aritméticas lá na matemática, etc. E essas expressões elas são avaliadas para números ou para, enfim, a gente pode avaliar essas expressões de uma série de outras formas. As expressões essas que a gente usa na lógica, elas sempre têm que ter um resultado que vai ser verdadeiro ou falso. Então, é a única coisa que o computador consegue entender para usar em condições, em seleção condicional, né? A gente tem que cuidar para não usar algo que não seja possível de avaliar para um resultado verdadeiro ou falso, porque daí o comportamento do programa pode ser inadequado, né? Ou diferente do que a gente esperaria que fosse. Bom, para escrever expressões, né, essas expressões aí que fazem condição lógica, a gente precisa usar um novo tipo de operadores. Não sei se vocês estão acostumados com esses operadores, né? A gente está mais acostumado com os operadores aritméticos, mas a gente usa aqui muito frequentemente em programação, a gente usa operadores relacionais e operadores lógicos. Tá? E são os dois tipos de operadores que a gente vai usar para construir essas expressões aí. Vou dar uns exemplos, depois a gente vê os operadores, tá? Imaginem o seguinte, imaginem que eu tivesse lá um programa onde o usuário informa um valor de variável x qualquer. Então o usuário informa o valor de x. O próprio usuário poderia informar um x que é verdadeiro ou falso. O usuário poderia informar x é verdadeiro ou então x é falso, e eu poderia usar isso diretamente. Isso já é uma expressão lógica válida. Então, se eu pegar só uma variável e colocar lá para tentar aferir o valor da variável, para tentar passar para o programa a variável e dizer assim, olha, vê se essa variável aí é verdadeira ou falsa, eu posso usar ela numa seleção condicional. Então, se o usuário informou esse valor de x verdadeiro, o programa vai seguir um caminho. Se o usuário informou esse valor de x falso, o programa vai seguir outro caminho. Então, isso já é sozinho, só uma variável sozinha já é uma expressão lógica válida. Outra possibilidade, eu posso usar um operador relacional. Então, imaginem lá um outro programa onde o usuário informa uma temperatura, digamos a temperatura da água, alguma coisa assim. Então, eu quero verificar essa temperatura e ver se ela é positiva ou negativa, ou verificar para, sei lá, por exemplo, imprimir o estado da água. Então, se a temperatura for positiva, eu vou dizer que a água está em estado líquido, ou alguma coisa assim, tá? Então, eu poderia usar essa ideia num programa. Como é que eu faço isso? O usuário vai lá e digita lá a temperatura, por exemplo, eu pego esse valor de temperatura, ou o valor de temperatura que eu calculei de alguma forma, e comparo ele com um número, né? Nesse caso aqui eu estou comparando diretamente com um número, então estou comparando temperatura maior do que zero, certo? Isso é uma expressão lógica válida também, né? Então, se a temperatura for maior do que zero, isso só pode ser verdadeiro ou falso, porque ou a temperatura vai ser maior do que zero,
ou não, né? Então, ou ela vai ser menor ou igual a zero. Então, tem só essas possibilidades aí. Não tem como ser outra coisa que não verdadeiro ou falso essa expressão. Mesma coisa para o último exemplo. Então, poderia ter um valor H que faz parte de alguma expressão ou a lógica do meu programa, e esse valor H precisa ser diferente de 5.5, vamos supor, por algum motivo qualquer que tem relação com o problema proposto. Então, como é que o programa avalia essa expressão? Ele vai olhar para o valor de H e verificar se ele é diferente de 5.5. Então, qualquer valor de H que não for 5.5 vai resultar verdadeiro nessa expressão. Se for igual a 5.5, vai resultar falso. Então, são só essas possibilidades que tem, verdadeiro ou falso. Sempre todas essas expressões aí vão acabar verificando verdadeiro ou falso, né? O resultado final dessas expressões é sempre verdadeiro ou falso, e elas podem, por consequência, ser utilizadas em seleção condicional em programas. Mais exemplos, agora usando operadores lógicos, tá? Então, imaginem lá, o caso da temperatura de novo, né? Imaginem que eu tenho lá um programa que tem que dizer o estado da água, alguma coisa assim. Então, se a temperatura tiver entre 0 e 100, por exemplo, né, o maior do que 0 e menor do que 100, vamos supor lá, nessa temperatura, a água vai estar no estado líquido, né? Então, eu poderia escrever isso num programa. Qual é a diferença aqui, principalmente? Aqui eu estou usando duas temperaturas, né? E estou usando duas temperaturas não, a mesma temperatura comparando contra dois valores diferentes. Eu estou comparando contra dois valores numéricos, poderia comparar com outros valores de variáveis também, se fosse o caso, né? Mas aqui são valores numéricos. Então eu estou comparando se a temperatura é maior do que 100 e se a temperatura é maior do que 0, desculpa, e se a temperatura é menor do que 100. Então, eu faço as duas comparações, então isso aqui vai dar, essa primeira parte aqui vai dar um valor verdadeiro ou falso, essa segunda parte aqui vai dar um valor verdadeiro ou falso, e aqui no meio, esse operador lógico, ele concatena as duas condições lógicas. E aí depois vocês olhem no material lá, tem mais detalhadamente como é que funciona para cada operador, o que a gente chama de tabela verdade, né? Que são, dependendo das combinações de verdadeiro e falso aqui do lado esquerdo e do lado direito, eu vou ter um resultado ou outro. Mas intuitivamente, se a gente lê isso aqui, a gente entende, lê da forma como está escrito, a gente entende o que está sendo feito no teste. Então, se a temperatura é maior do que 0 e a temperatura é menor do que 100, significa que ela está entre 0 e 100, certo? Então, se eu pegasse um valor de temperatura lá, 50, por exemplo, 50 é maior do que 0 e 50 também é menor do que 100. Então, essa é uma temperatura válida, por exemplo, né? Uma temperatura que vai dar verdadeiro, vai avaliar para verdadeiro nessa expressão lógica completa aqui, né? Se a temperatura fosse 120, por exemplo, né? Então, temperatura 120 seria 120 maior do que 0, verdadeiro, certo? E 120 menor do que 100. Isso aqui é falso, né? 120 não é menor do que 100, portanto, essa expressão aqui toda é uma expressão falsa, certo? Se para temperatura igual a 120, por exemplo, tá? Aqui embaixo, um outro exemplo com outro operador lógico, o OU, né? O OU lógico, é um operador que a gente usa bastante também. Então, aqui eu estou testando 3 variáveis que fazem parte de um problema qualquer, né? Então, imaginem que eu tenho lá 3 variáveis H, P e Q. Essas 3 variáveis aqui, por algum motivo, precisariam ser iguais a 12, ou pelo menos uma delas tem que ser igual a 12, né? Se a gente lê a expressão, a gente percebe isso, né? Então, se o H é igual a 12, ou P igual a 12, ou Q igual a 12, então, se qualquer um desses caras aqui for igual a 12, isso aqui é verdadeiro. Basicamente, é isso que essa expressão quer dizer, né? Então, por exemplo, eu poderia ter o P igual a 12, o H igual a 15 e o Q igual a 20, que fosse, né? Se o P é igual a 12, isso aqui vai ser verdadeiro. Não importa se o outro é falso, se esse aqui é falso, né? O importante é que pelo menos um desses caras aqui é verdadeiro, né? Para esse tipo de expressão aqui usando OU, tá? De novo, deem uma olhada mais profundamente lá em operadores lógicos e como eles se relacionam lá nas possíveis combinações de verdadeiro e falso e os resultados que eles produzem, tá? Bom, agora mais para referência de vocês, tá? Esses aqui são os operadores relacionais que a gente vai usar em pseudocódigo, fluxogramas e também em linguagem C, tá? Então cuidem porque nem sempre os operadores que a gente usa nos fluxogramas lá, eles são iguais aos da linguagem C. Então tem lá operadores para
menor que, né, maior que, menor ou igual, tá? Então, em C ele é escrito dessa forma, e em pseudocódigo a gente escreve assim, ou pode escrever como a gente escreve em C também, não tem problema, tá? Só procurem não se confundir. Esse operador aqui, esses de cima, né, eles testam estritamente menor ou estritamente maior, certo? Então, um número maior que outro número, por exemplo, A maior que B, B maior que C. E esses aqui testam maior ou igual num operador só. Então, ele vai testar as duas coisas. Se for igual, é verdadeiro. Se for menor, é verdadeiro, né? Então, ele vai testar as duas coisas num operador só. O operador exatamente igual, né? Então, se A é igual a B, então os dois valores são exatamente iguais, é esse aqui. Cuidem, porque em C, esse operador igual é o operador que representa a igualdade, é o operador relacional da igualdade. Esse operador, o igual, igual só em C, é um operador de atribuição que a gente já viu na outra aula. Tá? Então é um operador diferente, não confundam. O programa vai compilar em geral quando vocês colocarem o operador errado. Ele não sabe que vocês escreveram uma operação lógica errada, tá? Então ele vai compilar, só não vai fazer o que vocês esperam que ele faça. Então cuidem, porque esse é um erro bem comum. E o operador diferente, por fim, né? A gente geralmente costuma apresentar ele assim, né? Com esse símbolo. E em C ele é exclamação igual, tá? O diferente em C é um pouquinho diferente do que a gente usa normalmente. Certo? Aqui tem alguns exemplos de expressões aqui em C ou em pseudocódigo de comparações que a gente poderia fazer de números com variáveis ou de variáveis com números, etc. Tá? Operadores lógicos. Tá? Operadores lógicos a gente tem os dois principais, que são o e e o ou, que são os que a gente mais usa, com mais frequência a gente usa esses operadores. Eu já expliquei eles um pouco, né? Mas, de novo, olhem lá nas tabelas verdade, olhem mais material sobre esses operadores aqui que tem disponível para vocês na plataforma lá do Moodle. E os operadores lógicos em C, eles são representados dessa forma. Então, eu tenho dois E comerciais desses aqui para representar o E e dois travessões, duas barras dessas retas aqui para representar o OU. Esse operador aqui também é um operador que a gente usa muitas vezes, que é o operador de negação, tá? Então, a gente pode inverter o sentido de uma expressão lógica. Em alguns casos, isso é bom de usar para ficar mais prático de escrever algumas condições, para ela ficar mais próxima da nossa realidade, da forma como a gente fala, né? Ou entende a expressão lógica. Então, às vezes, a gente usa. Basicamente, a gente coloca na frente de uma expressão lógica qualquer, tu coloca esse operador aqui, o não, né, o exclamação, e ele vai só inverter o sinal. Se fosse inverter o sentido, né? Se fosse verdadeiro, vai virar falso. Se for falso, ele vai virar verdadeiro. Só isso. Nada demais. Bom, agora sim. Acho que agora a gente tem tudo que a gente precisa para resolver o nosso problema original. Aquele problema lá de pegar duas coordenadas x e y e dizer em qual quadrante o ponto representado por aquele x e y está. Ou se ele está num dos eixos, ou se ele está na origem. Agora a gente consegue escrever os nossos testes, tá? Esse aqui é um exemplo de fluxograma que resolve isso. Então o fluxograma ficou um pouco maior, né? Ficou um pouco mais complexo, mas ele faz exatamente aquilo que a gente mostrou durante toda a aula. Então, ele começa, de novo, lendo os valores para x e y, né? Nada de muito especial até aqui, e ele faz os testes para verificar aonde o ponto está um por um. Então, a primeira coisa que a gente começa testando aqui é se por acaso x e y são iguais a zero. Então, se x é igual a zero e y é igual a zero, se isso é verdadeiro, imprime origem. Daí poderia fazer uma mensagem mais elaboradinha aqui, né? O ponto está na origem, alguma coisa assim, mas aqui a gente imprimiu só origem, tá? Imprimiu origem, acabou, né? Ele desce para cá, né? Então, sai por aqui, por essa bolinha aqui que está juntando todo mundo, e fim. Então, é a primeira coisa. Testou, é igual a zero, imprime origem, acabou o programa. Não tem mais nada para fazer, ignora o resto, né? Se não, ou seja, se isso aqui for falso, não, ou x ou y não são iguais a zero. Então, alguém não é igual a zero. Então, aí tu pode testar qual dos dois é diferente de zero. Então, se o x é igual a zero e o y é diferente de zero, então o diferente de zero é o y, isso aqui, né, esse ponto está no eixo y. E aí vai lá e imprime. E assim por diante, né? Testa a mesma coisa para verificar se está no eixo x. Passado desse ponto,
Nenhum deles é igual a zero, então nem x nem y são iguais a zero, né? Se eu cheguei até aqui, se isso aqui deu falso, eu tenho que testar quem é maior do que zero. Então, de novo, aquele mesmo teste que a gente já tinha usado uma vez, então aqui se o x é maior que zero, ou seja, x positivo e y positivo, quadrante 1, acabou o programa, né? Se não, aquilo que a gente tinha dito lá no começo, né? Se não, eu não consigo dizer qual dos dois é positivo e qual dos dois é negativo, eu tenho que testar, né? Então, se o x for negativo e o y for positivo, imprime quadrante 2. Se o x for negativo, ao contrário, né? X negativo e y também negativo, quadrante 3. E o último caso, né? Se não, quadrante 4. Por que isso aqui, né? Por que eu posso simplesmente botar aqui falso, quadrante 4, né? Eu teria que fazer, teoricamente, mais um teste. Porque o quadrante 4 seria o último teste que eu teria que colocar aqui, que é o x, o y positivo e o x negativo, né? Se eu cheguei nesse ponto e já testei todas as outras possibilidades, não tem mais nada que possa ser aqui, né? Necessariamente, se ele não está em nenhum outro desses lugares, se ele não está na origem, não está no eixo y, não está no eixo x, não está no quadrante 1, do 2 e no 3, só pode estar no quadrante 4. Então eu posso simplificar aqui, não preciso colocar um teste a mais, tá? Isso facilita um pouco a escrita, né? Fica menor o programa e é um teste a menos para fazer, é um teste a menos para o computador fazer também, um pouquinho melhor o desempenho. Certo? A mesma coisa em pseudocódigo. Então, só repetindo o mesmo algoritmo que a gente escreveu em fluxograma, agora em pseudocódigo. Esse algoritmo, ele começa lendo x e y, mesma coisa que a gente fez antes. Depois, ele vai testando um por um, todas as possibilidades. Se o x é igual a zero e y é igual a zero, imprime origem, né? Se o x é igual a zero e y é diferente de zero, então ele está sobre o eixo y, e assim por diante. Os mesmos testes, todos iguais, né? Encadeados aqui, né? Um dentro do outro, né? Só cuidem porque tem um pequeno detalhe aqui que a gente não tá... Normalmente a gente teria um fim desses aqui para todos os senãos, né? Sempre que fecha um senão, teria mais um fim. Como a gente só tem um comando dentro de cada senão, depois a gente vai ver como é que isso fica implementado em C. A gente deu uma simplificada aqui, senão ia ficar gigantesco, né? Esse pseudocódigo aqui. E isso aqui é suficiente para a gente conseguir entender, tá? Então sempre tem se, então, senão, né? Se, então, senão. Então a gente consegue também implementar isso aqui dessa forma em C depois. E vocês vão ver como é que vai ficar. Eu posso... pergunta, né? Que seria uma pergunta válida, né? Eu posso implementar tudo isso sem usar o senão? Né? Posso, né? Nesse caso, nem sempre é o caso, nem todo o programa, toda a lógica a gente consegue implementar usando só o C, mas nesse caso aqui eu posso implementar sem usar o senão. Então eu poderia testar individualmente cada um desses testes aqui e ele vai sempre dar certeiro, ele sempre vai dizer com certeza se o ponto, em qual lugar o ponto está, né? Então, se eu testei aqui, se o x é igual a zero e o y é igual a zero, certamente ele está na origem. Se isso aqui deu verdadeiro, ou seja, o x é igual a zero e o y também é igual a zero, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar falso, certo? Porque o y não é diferente de zero. Isso aqui vai dar falso porque o x não é diferente de zero. Isso aqui vai dar falso porque o x não é maior do que zero. Isso aqui vai dar falso porque o x não é menor do que zero. Então, todos os outros testes vão dar sempre falso. Ele não vai entrar em nenhum dos outros testes. Ele vai dar só verdadeiro no teste que ele entrou primeiro. O único teste que ele vai entrar e imprimir a mensagem correspondente vai ser o teste que vai dar verdadeiro só uma vez, né? Cuidem só porque a gente tem que fazer, na outra versão a gente não precisava fazer o último teste do quadrante 4, mas aqui a gente precisa, né? Se a gente colocar uma mensagem lá para imprimir o quadrante 4 no final, sem colocar ela dentro de um else ou qualquer coisa do tipo, isso vai dar um problema, tá? O programa não vai funcionar direito. Então a gente tem que incluir daí, nesse caso, o teste lá do x positivo e y negativo para imprimir quadrante 4. Bom, a gente viu como fazer isso, como fazer seleção condicional em fluxograma e pseudocódigo, né? Na linguagem C, a gente usa um comando, como eu falei bem no começo, que é o comando if, que é um comando que permite que a gente faça a mesma coisa que a gente faz com o C no pseudocódigo, aquele comando C,
no pseudocódigo. Basicamente, aliás, até a sintaxe é bastante parecida, né? Basicamente, o que eu preciso é, eu coloco a palavra reservada if primeiro, depois eu coloco entre parênteses uma condição lógica, daquele estilo que a gente estava vendo ali, nos slides anteriores, e depois os comandos que eu quero executar. Se for um comando só, eu posso colocar somente o comando. Então, se eu vou colocar só um printf, como é o caso aqui nesses exemplos que a gente estava fazendo, a gente pode colocar simplesmente o comando printf, imprime alguma coisa e executa, e mostra uma mensagem para o usuário. Se eu quiser colocar mais de um comando condicionado a uma mesma condição, eu tenho que abrir um bloco de comandos com chaves. Então a gente já viu isso, né? Apareceu nas primeiras aulas aí um bloco de comandos que é o bloco de comandos do main. Esse bloco de comandos ele fica entre chaves, todos os comandos que estão dentro do main estão dentro das chaves do main. Então o conceito aqui é o mesmo. Eu começo um comando, então eu começo o if, boto alguma coisa aqui entre parênteses, que vai ser uma condição lógica, uma expressão lógica que vai ser avaliada. Se essa expressão for verdadeira, ele executa todos os comandos que estão dentro do bloco de comandos do if. Então aqui abre a chave, né? E aqui fecha a chave, tá? Para fazer se e se não, eu implemento usando if e else, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu coloco lá a palavra reservada if, mesma coisa. Palavra reservada if, condição lógica aqui entre parênteses, executa esse comando se essa condição for verdadeira. Se não, ou seja, se essa condição for falsa, eu executo este comando aqui ao invés deste. Então, ou ele vai executar esse comando, ou ele vai executar esse comando. Mesma coisa que a gente fez em pseudocódigo, a mesma coisa que acontece também nos fluxogramas. Né? Ele só vai executar um dos dois, não vai executar os dois comandos, nunca. Né? E nem vai deixar de executar os dois comandos também, nunca. Ele vai sempre executar um dos dois. Se eu quiser fazer blocos de comandos no if e no else, também posso. Tá? Então eu tenho lá o if, a condição, isso aqui é sempre igual. Depois começo um bloco de comandos, coloco quantos comandos eu quiser aqui dentro. Fecho o bloco de comandos. Se não, né, se essa condição for falsa, eu executo esse outro bloco de comandos aqui. Então, comandos 3 e 4, nesse caso aqui, por exemplo. Vou executar outros comandos no caso falso. É indiferente a posição dessas chaves aqui, tá? Então, quer dizer, né, eu abro uma chave aqui, coloco comandos e fecho essa chave em algum lugar depois dos comandos, certo? Poderia ser aqui do lado, poderia ser aqui embaixo, poderia ser duas linhas para baixo. Eu posso colocar esse else aqui mais para baixo, posso colocar essa chave aqui mais para baixo. Então, eu não preciso fazer necessariamente nesse formato aqui, tá? Contanto que as coisas estejam nessa ordem, eu não preciso necessariamente colocar a chave do lado do else, por exemplo. Tá? Então, se acostumem aí, façam da forma como vocês acharem mais, visualmente mais agradável. Outra coisa que vai começar a aparecer, e já mencionando aqui de antemão, é indentação de código. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo que tem um bloco de comandos que é pertencente a esse if. Então, eu abro uma chave aqui, fecho uma chave aqui, uma embaixo da outra, por exemplo, e coloco um bloco de comandos aqui dentro. Depois, esse outro bloco de comandos que está dentro do else, né, está abaixo dessa chave, né, e acima dessa chave aqui. Vocês vão perceber que os blocos de comandos eles não estão encostados no canto aqui, né? O bloco de comando ele não começa na mesma linha onde começa o if. Isso não influencia na execução do programa. O programa não executa melhor ou pior, né? Ou ele não é mais ou menos correto por estar indentado da forma correta. A questão da indentação é mais para o programador. Então, vocês vão ver que com o passar do tempo, vocês vão ter vários ifs, vários elses, todos assim, vão ter ifs dentro de elses, elses dentro de ifs e assim por diante. E isso vai começar a ficar complicado. Então, se vocês não fizerem indentação, se vocês não começarem a indentar os blocos de comandos, que nem a gente está fazendo aqui, talvez vocês comecem a se perder. Depois, na parte prática, a gente vê mais detalhadamente como é que a gente faz indentação lá no Code Blocks, tá? Feito até aí, comparando rapidamente, então, como é que se compara, vocês vão ver que é bem parecido, né, o pseudocódigo com a implementação em C, então isso facilita bastante depois que a gente escreve o pseudocódigo e ele está correto, é fácil de implementar as coisas em C. A gente coloca aqui, né, if, condição, em C, abre bloco de comandos, fecha bloco de comandos, certo? Mesma coisa, né, C, condição, abre um bloco de comandos, que é a palavra então, nesse caso, tá? Então não é um abre chaves, mas é um então.
e escreve os comandos e depois fim. Esse fim aqui fecha esse então, tá? Se eu tenho C e C não, fica C, condição, né? Depois abre bloco de comandos, que é o então, fecha bloco de comandos. Aí vem C não, por isso que a gente bota até numa linha só aqui, tá? Fica mais parecido, ó. Então, C não, que é o else, tá? Abre um bloco de comandos e vem comandos logo abaixo. Fim é esse fechamento aqui no final. Então, vocês veem que fica bem parecido, fica até a mesma quantidade de linhas ali, né? Se a gente escreve dessa forma aqui o código e escreve o pseudocódigo dessa forma, as coisas ficam bem similares, a gente consegue fazer a analogia mais fácil. Bom, fica aí então como proposta para vocês, depois a gente faz isso aqui na parte prática também, de implementar pegar esse pseudocódigo, ou fluxograma, o que for mais fácil, mais prático para vocês entenderem. Peguem o pseudocódigo, o fluxograma apresentados aqui nessa aula e implementem aí as soluções usando C, tá? Peguem lá os comandos if, else para exercitar. Se vocês quiserem usar if, else ou usar só ifs, né? Façam como vocês acharem melhor. Nesse caso, é livre, né? É indiferente, vocês podem fazer de qualquer uma das formas, da forma como vocês acharem mais interessante, tá? Antes de terminar rapidamente, alguns outros detalhes para vocês atentarem quando estiverem implementando seleção condicional em C, especificamente. Então, particularidades do C. Então, a primeira coisa que a gente tem que cuidar, que é muito comum, que muitos alunos acabam fazendo no começo, a gente não pode encurtar expressões lógicas. Então, expressões lógicas, elas sempre vão ter lá vários pequenos componentes, vamos supor, que são os componentes onde a gente tem os operadores relacionais de maior, menor e menor igual, etc. E os componentes que concatenam essas pequenas expressões lógicas, que são os componentes que fazem os componentes lógicos, lá, os operadores lógicos, né? O e e o ou, por exemplo. Então, a gente não pode, se a gente quiser escrever uma expressão do tipo A menor que B e B menor que C, a gente não pode escrever A menor que B menor que C, por exemplo. Tá? Em C, isso não vai funcionar. Em pseudocódigo ou em fluxograma, a pessoa até entende o que quer dizer, mas depois, na hora de implementar em C, a gente tem que escrever a expressão lógica completa. Tá? Outra coisa que é um detalhe também da programação em C, se vocês forem olhar outras linguagens de programação, isso talvez seja diferente, é que não existe formalmente um valor falso em C. Então, em C, o valor falso é representado pelo zero numérico, né? Ou no caso de caractere é o /0, que também numericamente é um zero, ou então pela palavra reservada null, lá tem uma palavra definida null, né? Que a gente pode escrever, que significa nulo, que representa também falso. Se a gente usar null, por exemplo, numa seleção condicional, num comando de seleção condicional, isso vai representar zero, ou falso, no caso, em C. Tem várias linguagens que representam isso de forma diferente. Tem linguagens que representam null, zero e falso como três coisas diferentes, né? E aí a única coisa que dá falso lá, por exemplo, necessariamente na seleção condicional, é o valor falso. Os outros valores ele vai dar um erro, vai dar uma mensagem dizendo assim, olha, isso aqui não é um valor lógico, então eu não posso usar numa expressão lógica. Tem linguagens que fazem isso, tá? Em C, qualquer coisa que não for zero, ou /0 ou null, vai ser verdadeiro. Portanto, se vocês botarem um número lá, num if, né, se botarem 2, 3, 10, 150, menos 30, tudo isso é verdadeiro. Tá? Se vocês botarem qualquer coisa que não for zero, ele vai dar verdadeiro. Um outro detalhe que eu já mencionei é cuidem com o operador de atribuição. Então, o operador de atribuição em C é um igual, né? Então, quando a gente atribui um valor para uma variável, ela faz assim, x igual a 10, né? A variável x recebe o valor 10. Isso é uma coisa. Para o operador lógico de comparação, para verificar se dois valores são iguais, se x igual a 10, usa dois iguais. Então, é se x igual a 10. Tá? É assim que a gente escreve essa expressão lógica. E uma última coisa aí, né, quando vocês estiverem implementando o algoritmo de vocês para verificar os quadrantes, pensem um pouco sobre a implementação com if, else ou apenas com if, né? O que vocês acham que é mais eficiente de fazer? Fiquem aí com essa dúvida, né? Depois na aula prática a gente faz os testes
e comenta um pouco mais sobre isso, tá? Valeu, até a próxima aula.